Vai dar boa noite agora. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Ô, glória, o pessoal está firme, hein? Louvado seja Deus. Então, como nossa irmã disse, meu nome é Gleison. Pode sentar um pouquinho. Vou fazer 35 anos de idade em agosto. Sou casado. Minha esposa não pode estar aqui hoje. Minha esposa se chama Tatiana. E sou o papai da Maria Clara das Graças, né? A Maria Clara é um presente de Deus na vida minha, na vida da minha esposa, né? A vida da minha esposa já foi uma graça. Tatiana das Graças, né? A minha sogra quase perdeu ela no 4º mês de gestação. E por intermédio de Nossa Senhora das Graças, não vou contar aqui o testemunho, né? Senão a gente vai fugir muito do propósito. Tinha outras mulheres que haviam perdido sangue junto com a minha sogra, mas haviam perdido menos sangue do que ela. Ela perdeu o sangue o dia inteiro. Mas o meu sogro, um homem muito devoto, né, já está no céu. E recorrendo a Nossa Senhora das Graças, as outras moças perderam. E a minha esposa, que já tinha sido, e a minha sogra, né, que já havia sido desenganada, né, naquela gestação, foi a única que conseguiu levar até o final. E eu, quando me casei, fui fazer os exames, né? A minha chance de ser pai era praticamente zero, era 0,0000 alguma coisa, né? Então, já são 12 anos de casado, minha filhinha tem 3 anos, né? Então foi fruto de muita oração e de novena a Nossa Senhora das Graças, né? Então está lá em casa, lá, fazendo bastante arte lá, né? Maria Clara das Graças. Então, Deus tem sido muito generoso comigo. E eu procuro também ser generoso com Ele. Dar o meu sim, dar a minha vida, me entregar para a sua obra, para a salvação das almas. E para mim é uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês, é a primeira vez que eu venho aqui, né? Então eu estou muito feliz, para que juntos nós possamos meditar a palavra de Deus. Eu sou de Conselheiro Lafayette, esqueci de falar, né? Sou membro fundador de uma comunidade chamada Comunidade Mãe de Misericórdia. Resumindo o nosso carisma, ser a presença materna e misericordiosa de Maria na humanidade, de modo especial nas famílias. Então hoje eu trago esse carisma da comunidade Mãe de Misericórdia. E eu quero que você que veio aqui hoje, você se sinta visitado por Nossa Senhora. Que o carisma dessa comunidade alcance o seu coração, que o carisma dessa comunidade alcance a sua vida nessa noite de hoje. E quando nós vemos a visita de Nossa Senhora, né, nós temos esse relato, quando Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel. Quando a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente que serve, né? A gente prepara, a gente arruma a cama, tudo limpinho, o lençol, né, a colcha, né, a toalha, a gente prepara um lanche gostoso, uma comida gostosa. É assim? Não é? Mas Nossa Senhora vai para a casa de Isabel, não para ser recepcionada, não para ser cuidada, mas ela vai para servir. Todas as graças passam pelas mãos de Nossa Senhora, e nessa noite de hoje não será diferente. Deus vai derramar graças copiosas sobre cada um de vocês que abrirem o seu coração, amém? Amém. Amém. E vai derramar pelas mãos puras e virginais de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora pisa na casa de Isabel, aquela casa se transforma. A casa onde Nossa Senhora entra, aonde Nossa Senhora entra, as coisas nunca mais são a mesma. Tudo se transforma, porque onde Nossa Senhora pisa, ela leva Jesus. Onde Nossa Senhora pisa, aquele lugar enche do Espírito Santo de Deus. Isabel teve uma experiência profunda, transformadora, magnífica, poderosa do Espírito Santo de Deus, a ponto de João Batista no seu ventre virar cambalhota. Essa é a tradução mais correta, né? Às vezes na nossa Bíblia, dependendo da tradução, a criança mexeu, a criança estremeceu, mas a tradução mais correta diz que João Batista virou cambalhota no ventre de Isabel. Amado e amado de Deus, a presença de Nossa Senhora não é qualquer coisa. Nossa Senhora é esse terror dos demônios, terror dos infernos. Ela foi dada a ela o poder de pisar na cabeça de Satanás.
E Nossa Senhora vem visitar vocês hoje através do carisma da comunidade Mãe de Misericórdia. E quem crê que essa transformação, que essa presença que Isabel sentiu vai acontecer aqui hoje, diz mais uma vez, amém? Amém. Então uma salva de palmas para Nossa Senhora, porque eu não tenho dúvidas que ela já está no meio de nós. E eu gostaria de convidar você que trouxe a palavra de Deus, em abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. E vai dizer para nós assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis um repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, e o meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Então, nessa noite de hoje, o tema de hoje é qual que é? Quem está antenado aí na divulgação que foi feita? Qual que é o tema de hoje? Falar sobre Maria. Não, nos braços de Maria. Jesus. Falei muito de Nossa Senhora no início, né? Mas aonde eu vou tem que falar, nem que seja um pouquinho dela, não consigo, está no carisma, né, gente? Mas é nos braços de Jesus. Então, se você não sabia, se você estava meio desligado, hoje você vai ser colocado nos braços de Jesus. Amém. E o nosso Deus é vivo, meu irmão. A história do nosso Deus não parou na cruz, não. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, andou ainda um tempo no nosso meio, e depois ele subiu para o céu. Mas ele continua vivo, operante na nossa vida. E nessa noite ele vem nos fazer um convite para nos lançarmos nos seus braços. E como é bom nos lançar nos braços de Jesus, como é bom nos abandonarmos em Jesus e saber que quem cuida de nós é Deus. Você já parou para pensar que graça que é essa que nós católicos temos, de poder deitar na nossa cama e pensar assim, eu vou dormir, mas quem cuida da minha vida é Deus. De poder levantar de manhã, sair para trabalhar, largar a esposa, largar alguém em casa, largar um filho, e pensar assim, quem cuida de mim, quem cuida da minha casa, quem cuida da minha família é Deus. E se você ainda não está vivendo isso, se você ainda está vivendo numa aflição, num fardo, numa preocupação exagerada, no medo da vida, no medo das coisas, num sofrimento, numa angústia muito grande, hoje você vai se lançar nesses braços de Jesus. E nós vamos depositar diante dele todas as nossas aflições, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações. E a palavra de Deus vai falando o que Jesus vai fazendo com tudo isso, né? Nós vamos meditar mais um pouco sobre esses versículos aqui. Então, o que é nos lançar nos braços de Jesus? Santa Teresinha, que é a inspiração desses encontros que estão acontecendo, né? Ela foi esta santa que viveu com maestria essa espiritualidade de descansar nos braços de Jesus, de viver nos braços de Jesus. É o que a igreja nos ensina e chama de infância espiritual. O que é infância espiritual? É infantilidade? É imaturidade? Não é. Mas é aquele relacionamento com Deus que Ele mesmo disse, né, que nós nos devemos assemelhar às crianças, né? Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. E Ele nos convida a nos assemelharmos às crianças, não nessa ingenuidade, nessa imaturidade,
mas no sentido de que a criança confia. A criança se entrega por inteiro e sem reservas. Muitas vezes a gente vem num grupo de louvor como esse, a gente reza, a gente ora, a gente vai na missa, a gente recebe os sacramentos, mas a gente não entrega de verdade a nossa vida nas mãos de Jesus. A gente entrega um pouquinho, não, mas isso aqui não, isso aqui eu vou segurando, eu quero resolver do meu jeito, eu quero resolver dos meus modos, e aí eu vou dando cabeçada na parede, eu vou sofrendo. E eu vou sofrendo porque eu ainda não entreguei a minha vida de fato, eu ainda não me lancei nos braços de Jesus como eu deveria. A criança, se você não colocar alimento na boca dela, ela vai comer? Criancinho, bebezinho? Não vai. Se você não colocar uma roupinha nela, ela vai vestir a roupa sozinha? Não vai. E à medida que vai crescendo, né? Tudo que a mãe vai lá, coloca na boca, a criança abre a boca, não abre? Se a mãe colocar veneno na boca da criança, ela vai comer. O que é isso? Uma confiança cega. Um abandono pleno nos braços da mãe, no cuidado da mãe, porque a criança, ela acredita que aquela mãe ama, que aquela mãe cuida, que aquela mãe quer o melhor. A criança, quando está maiorzinha, ela machuca, né? Ela vai correndo geralmente nos braços da mãe. E talvez você não teve essa presença, essa referência de pai, essa referência de mãe na sua vida. Era para ter tido, mas talvez não teve, por inúmeras razões, por inúmeras coisas que o seu pai e sua mãe viveu, e que às vezes foi se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa rude, uma pessoa seca, e não sabia te dar amor, porque talvez também não recebeu amor como deveria ter recebido. Talvez não foi amado como deveria ser amado, e às vezes você passou sua vida inteira sofrendo com isso, mas ainda também não se colocou no lugar do seu pai e da sua mãe. Mas o que eu quero te dizer hoje é que Deus vai te amar por aqueles que não te amaram. Deus vai cuidar do seu coração, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar da sua história como nunca ninguém cuidou. E às vezes nós temos uma dificuldade de nos relacionarmos dessa forma com Deus, por causa das experiências traumáticas que nós vivemos com os nossos pais, com os nossos relacionamentos, com o marido, com a esposa, que traiu a sua confiança, que te humilhou, que te pisou, que te agrediu de alguma forma. E às vezes nós vamos sendo marcados por esses relacionamentos conturbados, e isso vai refletindo na nossa vida interior, isso vai refletindo na nossa vida espiritual. E às vezes você acha que não, mas às vezes você tem dificuldade de confiar em Deus por causa de todas essas coisas. Às vezes você tem dificuldade de entregar as coisas, os seus problemas nas mãos dele com aquela confiança de que Deus vai cuidar de verdade. Você até reza, mas no fundo você quer fazer as coisas do seu jeito, porque você foi marcado de uma forma traumática, profunda, e você desaprendeu o que é a confiança, o que é um relacionamento onde você pode se entregar, onde você pode se envolver sem medo de ser ferido, sem medo de ser traído, sem medo de ser enganado. A palavra de Deus nos diz: ainda que aquela que te amamenta te esquecesse, eu não te esquecerei jamais. Deus está falando para você hoje: ainda que a sua mãe, que tinha o dever de te amar, ainda que ela tenha te esquecido, ainda que ela, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, tenha te traído, tenha te machucado, eu não farei jamais isso com você. Deus tem um amor para derramar sobre nós nessa noite, que nenhuma criatura nesse mundo é capaz de nos dar. Ainda que o seu pai e a sua mãe tenham te amado com todas as forças deles, o amor deles não chega perto do amor de Deus. Pode até se assemelhar, mas não chega perto, porque o amor de Deus é um amor perfeitíssimo. E a palavra de Deus diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Se eu perguntar para você assim, por quem você morreria? Certamente você vai pensar na pessoa que você ama muito, certamente. Mas Cristo morreu por nós
quando nós ainda não queríamos nem saber dele. E mesmo assim Ele morreu por nós. Mesmo assim Ele nos amou, independente das nossas atitudes. E Santa Teresinha foi essa menina, morreu muito jovem, com 24 anos, que soube se derramar, se entregar nos braços de Deus. E ela dizia assim: não quero ser grande aos olhos do mundo, mas pequena e escondida nos braços de Deus. Essa menina, ela entendeu o segredo da vida. Ela entendeu aquilo que Nossa Senhora viveu. Porque Nossa Senhora, no tempo de Jesus, ela viveu no escondimento. Mas ela viveu nos braços de Deus. Se nós olharmos aqui as Escrituras, explicitamente, poucas palavras de Nossa Senhora. A gente vê ali em Lucas 1, mas muito pouco se fala explicitamente, implicitamente toda a Escritura fala de Maria, porque nela está tudo, nela está a graça por excelência, nela está o Evangelho por inteiro. Então, implicitamente, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos a figura de Maria, mas explicitamente pouco se fala e poucas palavras Nossa Senhora pronunciou. E diz São Luís Maria Grignon de Montfort, que quando o anjo Gabriel veio anunciar a Maria, os anjos do céu perguntavam: quem é esta que o Altíssimo esconde? Porque é a mulher das graças, é a mulher que recebeu a graça por excelência, mas viveu no escondimento. E Deus a exaltou. Ela viveu escondida nele, mas Ele a exaltou. E nós vemos isso lá em Apocalipse 12. Quando nós vemos aquela imagem da mulher vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, ela foi coroada, ela está acima dos anjos, ela está acima dos santos, mas viveu aqui, neste mundo, no escondimento, mas viveu nos braços de Deus, assim como aquela menina Santa Teresinha, que viveu no escondimento, que nos ensinou a pequena via de santidade, descascando batata, fazendo os afazeres. E nós somos convidados a viver essa intimidade, a viver no Senhor as coisas ordinárias do nosso dia. Essa é a via de santidade que Santa Teresa nos ensina. Não é uma via extraordinária, aonde nós vamos, sempre que a gente rezar, o céu vai se abrir, vai ter um trovão, vai ouvir uma voz forte de Deus. Não, nem na maioria das vezes não será assim. Pode acontecer? Pode, porque Deus pode tudo. Mas você vai se santificar lá no seu quarto de joelho, rezando o rosário pela sua família, fazendo a comida para o seu marido, preparando um lanche para o seu filho, passando uma roupa, lavando uma roupa, indo trabalhar, se sacrificando. Às vezes passando humilhações no seu serviço, mas você tem uma família em casa, e você vai fazendo tudo isso nos braços de Deus, na presença de Deus, por amor a Deus. Porque quem ama a Deus ama o próximo. Só é capaz de amar o outro verdadeiramente quem tem o amor de Deus. Só. Então Santa Teresinha, como Nossa Senhora, ela entendeu essa verdade. E aqui nessa passagem, no versículo 28, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. Não precisa responder. Tem alguém aqui que está passando por alguma aflição? Eu estou passando as minhas provas, estou passando as minhas batalhas, eu trago muita coisa no meu coração aqui nessa noite, mas eu vou vivendo tudo isso nos braços de Jesus. Quem edifica a sua casa sobre a rocha, diz a palavra, pode cair a chuva, pode soprar os ventos, pode vir as enchentes, pode chover canivete, pode acontecer o que for, essa casa não cai. Esse é o segredo. Não é que não haverá tribulações, não é que não haverá cruzes, não é que não haverá lágrimas, não é que não haverá dificuldades. Mas quando nós vivemos tudo isso no Senhor, quando Ele é a nossa base, quando Ele é o nosso alicerce, a nossa casa não cai. E aquilo que para o mundo pode parecer derrota. Nossa, olha o que está acontecendo na vida do Gleison, olha o que está acontecendo na vida de fulano. Por que Deus permitiu isso?
o mundo queixa. Mas as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas lágrimas, as nossas cruzes são transformadas em oração. Está entendendo? Sofrer fora dos braços de Jesus é uma coisa, sofrer nos braços de Jesus é outra. Quem sofre fora de Jesus é um castigado, é uma pessoa que está sendo punida, mas quem está nos braços de Jesus está sendo provado, e quem é provado é confirmado. Quem passa na prova sai de lá mais forte, sai de lá forjado, sai de lá santificado. Quem sofre sem Jesus, o sofrimento não tem sentido, é só desespero. E o mundo sofre desse jeito, os pagãos sofrem desse jeito. E a mãe de Dom Bosco falava: meus filhos, para nós o sofrimento é provação, mas para os pagãos é simplesmente um castigo. Quem não tem Deus, o sofrimento não tem sentido. Mas quem sofre em Deus, o sofrimento, a cruz é um sofrimento, não é? Não era uma pena de morte dolorosa, a pior que tinha da época? Era sinal de maldição, de derrota, de fracasso. Mas a partir do momento que Deus sobe na cruz, e Ele é crucificado, o que era maldição tornou-se fonte de bênção, de redenção, de salvação. Você está entendendo o que Jesus pode fazer com o seu sofrimento? Jesus tem o poder de transformar aflições em bênçãos, lágrimas em oração, em santificação sua, da sua família, do seu marido, do seu filho, da sua filha. E tudo que a gente passa, a gente pode oferecer pela salvação das almas, pelas almas que estão no purgatório, pelos sacerdotes, pelo clero, pelo Papa, pela igreja. O cristão nunca perde. O cristão que vive em Deus, que sofre em Deus, que entregou a sua vida, lançou a sua vida nos braços de Deus, ele tira proveito de tudo, principalmente da dor. Principalmente da dor. Jesus, quando nos chama, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não existe salvação sem cruz, não existe ressurreição sem morte. A palavra de Deus nos diz: nós somos maiores que o nosso mestre? Sim ou não? Não. Ele não passou pelo sofrimento, ele não passou pela cruz, ele experimentou na carne dele, e nós não seremos privados das dificuldades. Porque o nosso mestre não foi, mas ele nos dá uma promessa: aquele que está nele, aquele que sofre com ele, aquele que vive com ele, aquele que se alegra com ele, ressuscitará com ele para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, falar que ama a Deus com palavras, igual eu estou falando aqui hoje, é fácil. Agora é na vida, e principalmente na hora da prova e da dor, que eu consigo dar o testemunho de amor. Nós trabalhamos com família, né? Está cheio de marido por aí que fala: eu amo minha esposa, mas está traindo ela, está batendo nela, humilha ela na frente das outras pessoas. Isso é amor de verdade? Não é. O amor não consiste em palavras, mas em atos. Então, quando que eu amo a Deus? É na hora que está tudo bem? É na hora que eu estou no Monte Tabor? É na hora que eu estou aqui no grupo de louvor Arcanjos? Não! Aqui pode ser também, mas a hora que eu dou o testemunho do meu amor, é na hora que a dificuldade bate na minha porta, é na hora que o sofrimento vem me visitar, é na hora que a tribulação, que uma coisa tira o meu sossego, o meu sono, que uma preocupação vem. É nessa hora, como eu me comporto, que eu testemunho que eu de fato amo a Deus. É nessa hora. E aí eu perguntei, e eu convido a você a refletir mais uma vez: qual é a aflição que você está trazendo no seu coração? O versículo 28 está falando para você: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. Jesus só faltou falar o seu nome aqui, filho. Jesus está sussurrando no seu ouvido, está batendo a porta do seu coração: ei, você está aflito? Venha a mim. Eu estou vendo, eu estou acompanhando. O nosso Deus é um Deus presente, mas Ele não é um Deus intruso. E Ele está convidando: vinde a mim. Esse vinde a mim é nos lançarmos nos braços de Jesus.
Ainda que com lágrimas nos olhos, como aquela criança que caiu, ralou o joelho e está ardendo. E ela vai de bracinhos abertos, correndo para o braço da mãe, porque ela pensa, no braço da mãe eu encontrarei amparo, no braço da mãe eu encontrarei consolo. Se a minha mãe soprar, se a minha mãe tocar, se a minha mãe beijar, a dor fica pequena, a dor passa, a dor cessa. É esse o relacionamento que Jesus quer que nós tenhamos com Ele. E quantas vezes a gente fica só murmurando dentro de casa, quantas vezes a gente vai queixar com alguém no trabalho, vai queixar com o vizinho, mas a gente é incapaz de ajoelhar diante do sacrário, diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, como uma criancinha, e chorar diante de quem nós devemos chorar. Mas nós preferimos ficar murmurando por aí afora. Mas é dele, isso é nos lançar diante dele, é ir ao encontro dele na Eucaristia, é ir no encontro dele no confessionário, é ir no encontro dele nos sacramentos que a igreja nos dá. Isso é nos lançar nos braços de Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. Mas muito de nós, não, eu estou passando uma tribulação, hoje eu não estou bem, aconteceu uma coisa, meu filho fez isso, meu marido fez isso, minha esposa fez aquilo, eu não vou hoje no grupo de louvor Arcanjos. Aí você fica em casa, remoendo o sofrimento, ressentindo, enquanto você poderia estar aqui se lançando nos braços de Jesus. É diante de Jesus que nós devemos chorar, ainda que nós não compreendamos coisas que Ele permite acontecer na nossa vida. Até a minha incompreensão eu tenho que transformar em oração e ajoelhar ali e falar: Jesus, eu não estou entendendo. Por que o Senhor permitiu isso? Mas me ajuda, Jesus. Eu ainda não consigo entender. Me auxilia, me dá luz, envia o Teu Espírito Santo sobre mim, me dá força. A palavra de Deus diz: não sobreveio provação alguma sobre nós que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Deus não permite nada na sua vida que Ele não vai te dar um amparo. Nada na sua vida que Ele não vai te amparar. E aí Ele nos faz esse convite: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo. E Ele faz uma promessa, não é talvez eu consiga te ajudar, talvez eu tenha um remédio, quem sabe eu consiga. Não, vinde a mim e eu vos aliviarei. Nos braços de Jesus nós encontramos alívio, nos braços de Jesus nós encontramos consolo, nos braços de Jesus nós encontramos um amor e uma misericórdia de um Deus que morreu por nós, que se entregou por nós, que derramou todo o sangue dele por nós. Quem se lança nos braços de Jesus encontra o alívio. Quem se lança nos braços de Jesus encontra descanso. E Santa Teresinha vai dizer assim: sou apenas uma criança impotente e fraca, mas é a minha própria fraqueza que me dá a audácia de me oferecer como vítima ao teu amor. E ela diz também: quanto mais frágeis somos, mais atraímos o coração de Deus. Está passando por alguma fragilidade? Está passando por alguma tribulação, alguma dor? Você sabia que Deus tem predileção por você? Você atrai mais a Deus do que aquele que está com a vida toda ok. Porque não foi Ele que disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os enfermos, para os machucados, para os que precisam de ajuda. Jesus veio por você. Jesus morreu na cruz, não foi por nós, foi por você. Deus não nos trata no plural, Ele nos trata individualmente. Ele morreu por cada um de nós em particular. Então você que está aflito, você que está passando por alguma fraqueza, Jesus tem predileção, Jesus tem essa atração. Ele quer alcançar a sua vida, mas como eu dizia, Ele não é intruso. Ele precisa que você se lance nos braços dele. Ele precisa que você se deixe cuidar por Ele. Meu irmão, minha irmã, Ele tem o remédio, Ele tem a solução, Ele é a
a solução, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele tem solução, mas eu preciso me lançar nos braços dele, me deixar ser cuidado por ele, ainda que aquilo que ele tenha reservado para mim não é o que eu queria. Eu não queria estar passando por isso, mas se Deus permitiu, Deus cuida de mim, Deus sabe o que é bom para mim. Se Deus me deu essa batalha, é porque Ele tem um propósito de santificação, um propósito de conversão, um propósito para que eu reze mais, um propósito para que eu confie mais, para que eu me abandone mais. E se eu passo nessa prova nele, eu saio de lá mais santo. E através dessas provas nós vamos alcançando o céu. Versículo 29. Tomai meu jugo sobre vós. O que é o jugo? Quem é que sabe o que é jugo? Às vezes a primeira palavra que vem na nossa cabeça é um fardo, um peso, né? E parece meio estranho, né? Jesus chama os aflitos, aí vai jogar o jugo dele sobre os aflitos. E o que Jesus está querendo com isso? E a primeira impressão que vem é essa mesmo, é de um fardo, de um jugo, de um peso. Mas o jugo, para nós aqui, né, muitos chamam de canga. Quem é que sabe o que é canga? Coloca no boi, no carro. Aqui, ó, matou chanada. A canga é aquela peça de madeira que liga dois animais, né? Um boi no outro, um cavalo no outro. Eles estão unidos. Comunhão. Eles vão caminhar lado a lado. Eles são inseparáveis, sim ou não? Quando dois animais estão unidos pelo jugo, aquela peça de madeira, eles são inseparáveis. Eles caminham juntos, eles caminham lado a lado, eles vão passar por todas as coisas juntos. Aí Jesus vira para nós e fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Meu amado, se você vir até Jesus, Ele vai viver junto com você. Ele vai viver dentro de você. Você vai passar todas as coisas juntinho com Ele. Você nunca vai estar sozinho na sua vida. Ainda que você esteja passando por um vale de lágrimas, ainda que você esteja vivendo o pior dos calvários da sua vida, Ele estará lá junto com você. Vocês vão ser inseparáveis, porque você se lançou nos braços dele, sem reservas. Quem se lança nos braços de Jesus se deixa conduzir. E tomar o jugo de Jesus é isso: viver com Ele. Vamos caminhar juntos, vamos viver juntos. Me coloca na sua vida, me coloca na sua história, me coloca na sua casa, me coloca na sua família. E eu torno a dizer: como que eu faço isso? Por excelência, pelos sacramentos. Meus irmãos, nós católicos temos Jesus, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Não é simbolismo, não é faz de conta, não é talvez, não é representação, é presença real. Jesus está ali, e Jesus já permitiu vários milagres eucarísticos, deu sinais. Jesus está gritando: eu estou no sacrário, eu estou na Santa Missa, eu estou na hóstia consagrada. Mas vocês não vêm a mim por inteiro, não se entregam por inteiro, não comungam como deveriam comungar, não se confessam como deveriam se confessar. E é por isso que às vezes nós sofremos mais do que o necessário, porque não estamos sofrendo com Jesus, nós não nos unimos a Ele plenamente como os santos fizeram. Se nós entendêssemos de fato o poder da Eucaristia, bastaria uma Eucaristia para nos tornarmos santos. Bastaria uma Eucaristia para transformar a nossa vida, mas infelizmente nós ainda somos cheios de misérias. A Beata, se eu não me engano, Imelda, né? Ela ainda não tinha idade de fazer a primeira comunhão, e ela via as religiosas comungando, né? E ela era doida para comungar Jesus na Eucaristia. Ela queria muito, e ela ficava manifestando esse desejo, e ela via as pessoas entrando na procissão eucarística, comungando, e ela ficava encantada, e ela perguntava para as religiosas: como vocês conseguem receber Jesus e não morrem de amor? Como vocês comungam Jesus e não morrem de amor por Ele? E ela sempre falava essa frase,
mas ela ainda não tinha idade. Até que um dia o padre, celebrando a Santa Missa, a Eucaristia voou do altar e parou em cima da cabeça da beata. E aí o padre teve um entendimento que ela estava pronta, que Jesus queria que ela o recebesse na Eucaristia. E aí depois daquilo, o padre deu a autorização, viu que ela estava preparada, e a beata Imelda fez a sua primeira comunhão. Ela se ajoelhou e foi fazer a ação de graças. E ali ela ficou muito tempo com Jesus. A missa acabou e a beata Imelda está ali, de joelhos. E eles deixaram. Mas o tempo foi passando, a beata Imelda não se levantava. Se não me engano, ela tinha 12 anos. E quando foram chamar, a beata Imelda havia morrido. Na sua primeira Eucaristia. Morrido de amor por Jesus. Como ela sempre falava. Como vocês podem comungar e não morrer de amor? Essa menina de 12 anos entendeu a grandeza e o poder de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Nós tivemos aí recentemente mais um sinal, né? Se eu não me engano, na Índia, que o rosto de Jesus, né? A igreja já confirmou, realmente é um milagre, não há fraude. O rosto de Jesus apareceu na Eucaristia. Nós temos o milagre do ancião, que é muito famoso, e tantos outros milagres, Buenos Aires e por aí vai, que a hóstia se transforma em carne e sangue, carne do miocárdio, carne do coração. Tem lá glóbulos que já não eram para ter mais, que é geralmente a pessoa que ainda está viva, né? Tem um corte na carne ali que foi estudado, que é um corte feito pela lança lá da época de Jesus. Mas nós católicos temos essa grandeza e às vezes não damos valor. E tomar o jugo de Jesus é nos ligar a Ele. Meu irmão, é sacramento principalmente. É confissão e comunhão. É viver bem o sacramento do matrimônio. É viver bem e corresponder ao seu batismo, à sua crisma. Os sacramentos, ele é como se fosse esse jugo que nos une a Jesus. E eu vou vivendo cada dia da minha vida com Jesus. E aí Jesus continua: tomai sobre vós, tomai meu jugo sobre vós. E aí tem uma segunda parte: e recebei a minha doutrina. Sabe qual que é o problema de muitos católicos? Nós não queremos nos lançar nos braços de Jesus por inteiro. Quando eu estou passando por algum problema, eu quero ir lá nos braços dele. Eu quero que ele seja o gênio da minha lâmpada. Eu esfrego a Bíblia, eu vou lá na missa, o gênio da lâmpada sai, resolve meus problemas, cura as minhas enfermidades, me dá aquilo que eu quero. Depois que ele faz os meus desejos, eu continuo vivendo do meu jeito. Isso é se lançar nos braços de Jesus? Não. Então, primeiro, tomai o meu jugo, se una a mim, e recebei a minha doutrina. Porque se eu vou caminhar com Jesus, eu preciso conhecê-lo. Como que eu vou conviver com alguém, estar unido intimamente a alguém, nos braços desse alguém que eu não conheço? Não é o normal, né? Até no casamento, que é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Primeiro vem o namoro, eu vou conhecer a pessoa, vou conhecer os defeitos, vou conhecer a família. Aí eu coloco na balança os prós e os contras e eu analiso: eu vou encarar isso aí? Eu dou conta? É isso que eu quero? É, beleza. Mas eu conheço, entrei sabendo. Para isso que tem um namoro, para isso que tem um noivado. Não é assim? Nosso relacionamento com Deus também. Como que eu vou me entregar a Deus por inteiro, sem reserva nos seus braços? Ele é um desconhecido para mim. Como que eu vou agradá-lo se eu não sei o que ele gosta? Uai, no namoro a gente é assim, né? Eu lembro do meu período de namoro. Comecei a namorar com 14 anos, casei com a primeira namorada, né? Minha esposa Tatiana das Graças. 12 anos de sacramento do matrimônio, graças a Deus. Mas eu lembro que lá no início eu era muito novinho, 14 anos de idade. E aí na hora de dar presente, eu não sabia comprar as coisas direito, porque homem para comprar as coisas já era uma peleia, ainda mais para a mulher, né? Misericórdia. Aí fui pedir ajuda da minha mãe, da minha irmã. Eu lembro que eu comprei, aí elas compraram. Comprou lá uma blusa verde, minha esposa odeia verde. Tudo dela é rosa. Quem der rosa para ela não é. Mas aí eu dei, eu nunca vi ela com a blusa. Aí eu entendi.
convivência, é preciso conhecimento. Hoje eu não estou verde para ela, né? E com Jesus é a mesma forma. Como você vai agradá-lo? Se você não sabe do que ele gosta, se você não sabe o que ele espera de você, como você vai amá-lo se você não conhece? Não existe relacionamento sem conhecimento. Então, nós temos que ser bons católicos. Você já tem conhecido da igreja católica na sua casa? Você usa ele? Essa Bíblia, você tem a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você procura se aprofundar na doutrina, nos ensinamentos, nas coisas de Deus? Aí eu quero só que Jesus alivie os meus fardos, né? Mas eu não quero me entregar a Ele de verdade. Jesus nos quer por inteiro, porque Ele pagou um alto preço por nós, para nós estarmos com Ele. Qual foi o preço que nós custamos? O sangue dele. Está na Bíblia. Fostes comprados por um alto preço. Nós custamos o sangue de um Deus. E quando eu não quero viver com Ele, eu estou jogando no lixo todo esse preço que eu pago. É como se a gente estivesse numa viagem, né? A igreja é a barca, é o barco de São Pedro, o barco de Cristo. E aí Jesus pagou um preço altíssimo para a gente subir na barca. Ele pagou a passagem. E essa barca vai nos levar para o céu. O preço foi pago, mas se você não entrar na barca, você não vai. Você está entendendo? Seja católico. Nos lançar nos braços de Jesus é ser católico por inteiro, e não pelas metades. Ah, não, eu gosto muito de Jesus, mas esse negócio de castidade, isso aí já está ultrapassado. Ah, então nosso Deus, então, ele é falho, né? Ele é ultrapassado, ele não sabe das coisas. Quem sabe das coisas somos nós, né? E eu trabalho com famílias, atendo moças, e a gente vê as meninas mendigando amor, sofrendo, sendo pisada, sendo traída, apanhando, sofrendo horrores, e mendigando amor de uma pessoa que não quer dar. Enquanto Deus está aqui no sacrário. Vinde a mim, minha filha. Eu sou o homem da sua vida. Eu sou o homem que jamais vai mentir para você, que jamais vai te trair. E se você se lançar em mim, eu vou cuidar da sua vida, eu vou colocar a pessoa certa na sua vida. Para de querer ser feliz e encontrar felicidade plena nos outros. Deixa eu cuidar de você. O convite dessa noite é esse. Gente, que convite mais bonito. Vem cá nos meus braços. Eu quero cuidar. Eu tenho remédio. Gente, Deus nos criou. Ele sabe o que é bom para nós. Mas enquanto Ele não governar a nossa vida, enquanto Ele insistir em ficar na direção, eu vou bater, eu vou me machucar. Então, tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Descanso. Tem gente que está a vida inteira lutando e já está cansado, já não está aguentando mais, porque está lutando sozinho. Está lutando às vezes do jeito errado, está lutando a luta errada, está lutando às vezes uma luta que não é sua, está lutando sem as armas espirituais. Mas aqueles que vão até Jesus acharão repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave. Está vendo? Isso que nos liga a Jesus não é pesado. A gente tem aquela palavra, né? Que eu também tinha, né? O jugo parece um peso, né? Um fardo. Mas olha o que Jesus está falando: o meu jugo, essa peça que nos liga, é suave, e o meu peso é leve. Deus quer te dar uma vida leve. Olha, lá na comunidade nós temos uma irmã que está lutando contra o câncer, é a coordenadora da intercessão. E que maravilha ver a luta dessa mulher. Que testemunho muito maior que o que eu estou fazendo para te pregar. É um testemunho de vida. Sorriso no rosto, sofrendo, fazendo tratamento, cabelo caindo, coordenadora da intercessão, ó, jogando bolinha para trás. E um sorriso maravilhoso. E um sorriso maravilhoso.
Está sofrendo, mas está vivendo ainda. Está passando tudo isso nos braços de quem olha para ela não fala o que ela está passando. Mas está vivendo em Jesus. Às vezes quem olha de fora fala assim, é doida. Não importa passar isso tudo, mas está desse jeito, mas está sofrendo em Jesus. O sacerdote que Deus colocou na vida da comunidade, né? Que está num processo aí para se tornar o nosso diretor espiritual, né? O sacerdote que deu câncer, teve que retirar uma parte da língua, depois foi vir de novo, teve que retirar a língua toda, teve que retirar aqui tudo dele. É como se fosse oco aqui, não tem nada, não tem língua, não tem nada. E os médicos falaram com ele, né? Se ele sobrevivesse, ele nunca mais ia falar, e ele nunca mais ia conseguir se alimentar normalmente. Se ele sobrevivesse, de tão delicado que era o caso dele. E aí ele fez a cirurgia, ele teve uma experiência forte com Jesus lá na Terra Santa. Ele fez a cirurgia, se recuperou, ele fala sem língua, celebra a missa sem língua, prega sem língua e come. E sente gosto dos alimentos. Memória o que mais? Era da nossa diocese. Padre Rodrigo Marcos. Está no processo aí para se tornar o nosso diretor espiritual. E agora o câncer voltou de novo. Pouco tempo atrás ele passou por uma cirurgia, né? Teve que passar por o processo de aprender a falar tudo de novo. E agora o câncer voltou de novo, está fazendo quimioterapia. Eu nunca vi esse padre reclamar. Toda vez que eu converso, padre, como é que está? Eu estou em paz. Sempre essa é a resposta dele. Eu estou em paz. Se fosse outra, era para ter uma aflição, uma coisa, mas eu sou padre, estou fazendo tudo certo, por que Jesus está permitindo isso? E sempre ele responde, eu estou em paz. Esses dias para trás a gente recebeu a imposição do nosso sinal de pertença do Imaculado Coração de Maria, né? E eu conversando com ele falou, se eu estiver bem, eu irei, né? E chegou no dia, não pôde ir, porque estava passando mal por causa do tratamento de quimioterapia. Mas toda vez eu pergunto, eu estou em paz, com serenidade, e vivendo tudo isso em Deus. Mas aí a gente olha para isso, esse testemunho é uma pessoa que está unida num jugo com Jesus. Eles caminham juntos. É Cristo sofrendo nele, é Cristo vivendo nele. Quando a pessoa atinge esse grau de intimidade com Jesus, é Cristo mais uma vez sofrendo por nós, no irmão, no próximo. É Cristo mais uma vez se doando, mas vivendo tudo aquilo em paz. E assim foi a vida de São Padre Pio, e assim foi a vida de muitos santos. Assim foram os últimos dias de Santa Teresinha, com enfermidade, mas em paz. Mas em paz. Não sei como é que é a questão do tempo aí, como é que é? Oração. Então vamos rezar. E se deixa pregador, fala demais. Se deixa perguntar, vocês me perguntam. Mas vamos ficar de pé. Vamos agora nos lançar nos braços de Jesus. Mas você é livre para fazer isso.